fala da decisão da banca. A Ana Carolina, Roseli, depois de muito conversarmos, nossa deliberação foi intensa, envolveu até participação externa. Pra vocês terem uma ideia, o negócio foi punk, essa deliberação foi punk. A gente decidiu por aprovar vocês. Parabéns. Então, vocês estão praticamente pedagogas, né? E aí, para registrar esse momento, vamos fazer uma foto, que depois eu encaminho também para vocês, tá? Então, sorriam. Quando eu vou falar 1, 2, 3, quando eu falar 3, eu vou bater a foto aqui. Só um minutinho. 1, 2, 3, já. Perfeito. Então, meninas, parabéns. Foi muito bom esse processo todo. Aí agora, vocês vão precisar fazer o seguinte, eu vou depois subir eu vou colocar o vídeo da aula de vocês no YouTube, para que outras pessoas tenham acesso aos trabalhos, né? Vou compartilhar no grupo do WhatsApp para os colegas verem também a prestação de vocês e começarem a se acalmar, né? Para mostrar que precisa ser tranquilo. E vocês precisam subir a versão final lá para o Moodle, tá? Porque é uma condição, certo? Mas aí eu vou orientando vocês depois, certo? Muito obrigado pela oportunidade de orientar. Isis, Lu, muito obrigado pela oportunidade de ouvir vocês nessa situação, né? Já ouvi vocês bastante nas disciplinas, a Isis fez mais uma disciplina comigo na pós, mas é legal também ter essa experiência e eu espero contar com vocês em outras oportunidades, que eu acho que a parceria vale muito a pena, certo? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa antes da gente encerrar. Só parabenizar as meninas. Parabéns, pedagogas. Sucesso na carreira sempre de vocês. Beijão, viu? Obrigada. E agora sim, pedagogas, né? Parabéns, pessoal. Muitíssimo obrigada. Gratidão a vocês. Muito obrigada, agradeço vocês todos. Boas comemorações, meninas. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus, mas tá difícil. Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, gostaria muito de agradecer o aceite tanto da Lu quanto da Isis de ter aceitado participar dessa banca. Fiquei muito feliz mesmo, porque foram os nomes que eu pensei, considerando a natureza desse trabalho de conclusão de curso. Foi assim, na hora que foi para definir a banca, eu falei assim, eu falei para as meninas assim, tem 2 alunas minhas da pós, que estão no doutorado, que a escolha vai ser certeira. Tomara que elas possam. Uma que trabalha com narrativa, tudo bem que não é com questão de matemática, mas trabalha com narrativa, que é a questão do método, e uma professora de matemática que, para mim, é um espelho da Roseli, que é a professora de matemática que trouxe a narrativa, né? Aí a Ana aceitou nesse desafio de trabalhar num TCC sobre questões de ensino de matemática, né? Conversando, porque só para contar um pouquinho o processo rapidinho, na pedagogia, os alunos eles definem um professor, né, para ser orientador, mas não necessariamente o professor que eles definem vai ser efetivamente orientador. Depende de quantos alunos o professor tem, depende também de um ajuste lá da coordenação que eu nunca entendi direito, mas no caso a Ana tinha uma proposta e a Roseli tinha outra. Isso.
Era de metodologias, né, Ana? Era uma coisa que você tinha pensado, uma coisa de metodologias, não era? Eu tô doido. Para mim ficou tão lá para o passado. Era sobre alfabetização com a amiga, né? Que ela faz Sim. o PID com a Beatriz, mas acabou não Isso. dando. Não. Gente, ó, Que vai bom ter que companhia, tá? Que bom que a gente conseguiu se unir para poder ter esse deu trabalho certo. que ficou belíssimo, né? Então, eu vou passar a palavra para vocês. Vocês têm entre 15 a 25 minutos para apresentar o trabalho. Depois, a banca tem de 10 a 15 minutos, cada uma das meninas, né? Mas vocês podem ficar à vontade de fazer contribuições no meio, tá? Não tem problema. Às vezes, a Isis está falando alguma coisa, e aí a Luciana fala, não, é interessante, e vice-versa. Aí fica bem à vontade, do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Então, eu vou passar a palavra para as meninas. Vocês vão me falando o próximo, tá? Para poder passar, que é o projetando aqui já. Então, fiquem à vontade. Boa noite, vou me apresentar primeiramente, né? Eu sou Ana Carolina, tenho 40 anos, sou funcionária pública em Serrana há 15 anos, trabalho na unidade de educação infantil, né? Com crianças pequenas. Passo para a Roseli. Boa noite a todos. Eu sou a Roseli, uma professora recém-aposentada da rede pública. Eu trabalhei por 32 anos na escola pública. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca a disponibilidade de vocês em fazer parte deste momento nosso. Ao nosso orientador, o professor Dr. Luiz Gustavo, eu queria, assim, agradecer imensamente por nos acolher tanto, por disponibilizar o seu tempo para nos orientar, pela sua dedicação, paciência. Seus ensinamentos tornaram essa caminhada de escrita do TCC muito mais prazerosa, muito mais segura, muito mais confiante. Nossa gratidão. Queria agradecer a Ana Carolina por ter topado escrever junto comigo, ter fugido um pouquinho do que ela tinha planejado, mas dizer que foi muito bom compartilhar os nossos conhecimentos, nós aprendemos muito, a gente se ajudou e eu tenho certeza que o trabalho será aprovado com todas as honras, tá bom? Nós duas somos estudantes do curso de Pedagogia da UFTM e nós teremos a satisfação hoje de apresentar o nosso trabalho para a banca. O nosso trabalho tem o tema A relação professor-aluno no ensino da matemática, perspectivas a partir de uma narrativa autobiográfica nos anos iniciais. Próximo. O ensino histórico da matemática, frequentemente, ele prioriza a memorização mecânica, gerando medo e exclusão. Nós sabemos que, historicamente, a matemática é muito ensinada por memorização, regras e repetição. E nós sabemos que isso fica muito distante da realidade do nosso aluno. Isso acaba gerando dificuldades, medo, insegurança, e muitos deles ficam excluídos em relação à matemática. Durante a minha trajetória como professora por 32 anos, eu vivi situações muito diferentes em relação aos meus alunos. E eu percebi que, quando eu me aproximei, quando eu consegui dialogar com eles, o ensino da matemática se tornou mais fácil, tanto para mim quanto para eles. Partindo dessa realidade, surgiu o problema da nossa pesquisa. Como a relação professor-aluno descrita em uma narrativa autobiográfica sobre 32 anos de docência contribui para a compreensão das práticas pedagógicas nos anos iniciais.
Essa pergunta, ela é muito importante, não só porque a gente está falando em ensinar matemática, mas por a gente compreender que o professor se relaciona com o aluno, acolhe as dificuldades, trabalha o erro como um processo de construção da aprendizagem e cria condição para que a criança seja protagonista do aprendizado dela. Apresentando essa necessidade, especialmente nos anos iniciais, que é onde a criança começa a desenvolver raciocínio e sistematizar a sua participação na construção do seu conhecimento, um conhecimento que tenha significado para ela. Por isso, a gente considerou importante o ensino da matemática, que vai muito além de uma memorização e repetição. É necessário que os alunos construam a matemática com conhecimento. Próximo. A nossa pesquisa, ela investiga as implicações pedagógicas da relação afetiva e didática no desenvolvimento matemático infantil. O objetivo geral da nossa pesquisa é analisar a relação aluno-professor por meio da narrativa autobiográfica de uma professora de matemática, que sou eu. Essa escolha está diretamente relacionada à minha trajetória e às experiências que eu vivenciei em sala de aula. Ela permite olhar as experiências não como recordação, como lembrança, mas como uma possibilidade de reflexão sobre a prática pedagógica. O nosso foco investigativo está em compreender como o diálogo, a escuta, a afetividade, a mediação influenciam práticas mais contextualizadas. Através do diálogo, de afeto e de uma mediação do erro de maneira estimulante, fortalecendo que o erro faz parte do processo de construção, vai encorajar o aluno, vai fazer com que ele possa participar ativamente. Essa pesquisa nossa se justifica porque esse trabalho busca mostrar a dimensão humana, que a dimensão humana e o conhecimento matemático não podem se separar. Pelo contrário, quando eles caminham juntos, vai possibilitar uma aprendizagem muito mais significativa e próxima da realidade do aluno. Próximo. A fundamentação teórica entrelaça a mediação sociocultural e a dialogicidade e a compreensão matemática. A interação social e a mediação, para o Vygotsky, defende que a aprendizagem e o desenvolvimento das funções psicológicas ocorrem primordialmente nas trocas sociais, cabendo ao professor mediar essa troca. Para o Paulo Freire, a dialogicidade e a escuta enfatizam uma postura ética e dialógica na educação, em que o respeito à bagagem que o aluno traz seja escutada, que seja colocada em prática e vivenciada, transformando essa relação de ensino-aprendizagem horizontal entre os sujeitos. Os dois vão ter voz ativa, tanto o professor quanto o aluno. A compreensão relacional para o Scamp é uma oposição a uma aprendizagem, é uma crítica a uma aprendizagem de repetição de regras, de técnicas. Ele propõe que o foco seja uma conexão conceitual profunda no ensino da matemática. E os saberes docentes para Schumann e Tardif destaca que o domínio da disciplina não é suficiente. É necessário que os saberes da prática e experiência sejam transformados em saber, transformem o saber acadêmico num saber ensinável, que o aluno
possa construir o conhecimento. Próximo. A narrativa autobiográfica, ela vai atuar como um microscópio qualitativo sobre os 32 anos de experiência escolar. Nosso material empírico, nossos dados, estão numa narrativa reflexiva da minha trajetória de 32 anos na escola pública. Vai servir como conhecimento vivenciado. A nossa abordagem, o nosso método é uma pesquisa qualitativa, descritiva e interpretativa. Ela vai fazer a ponte entre a vivência pessoal e a fundamentação acadêmica, citando alguns autores de referência na formação docente e narrativas, Novoa e Bragança. E a estrutura analítica, que é o rigor, a organização da leitura interpretativa em 3 eixos-chave: confiança, escuta e rigor. Próximo. E para fechar a minha parte, nós pegamos uma parte do meu relato, da minha narrativa. O relato em primeira pessoa revela que o ensino de fórmulas matemáticas é antecedido pelo ensino de confiança. Nesse trecho, a gente destaca 3 pontos. Que a matéria sempre foram as pessoas. Então, a gente desloca o foco exclusivo do conteúdo para o sujeito da aprendizagem, que é o aluno. O trecho que eu digo que precisava ensinar confiança é uma intervenção afetiva, é um pré-requisito para que o aluno se disponha a aprender. E muito importante quebrar o rótulo que os nossos alunos chegam, desconstruir esse trauma que eles têm de que a matemática é para poucos ou que a matemática só alguns vão aprender. Passo a palavra para a Ana. Bom, nós fizemos uma leitura interpretativa do relato da Roseli, que gerou 3 eixos fundamentais de análise da prática docente. O eixo 1, a construção da confiança e a superação do medo da matemática, foco cognitivo e efetivo do erro. Eixo 2, o diálogo, a escuta e o reconhecimento das realidades dos estudantes, foco nas condições sociais e vulnerabilidade. E o eixo 3, a articulação entre rigor, afetividade e mediação pedagógica, foco na autoridade e intencionalidade didática. Próximo. Bom, agora vou discorrer, sobre cada um desses temas, desses eixos. O eixo 1, rótulo, não sou bom em matemática, é desconstruído pela transição da memorização mecânica para a compreensão relacional. Nesse primeiro eixo, a frase descrita, na narrativa, não sou bom em matemática, cria um rótulo no aluno, que já inicia os estudos acreditando que não tem capacidade de aprender. Eu acredito que seja uma questão cultural, talvez familiar ali, que os pais já falam que a matemática é difícil, que a criança não vai conseguir aprender. Então, acho que isso fica já na mente do aluno ali, no início, logo no início, no primeiro ano do fundamental, dificultando a aprendizagem já do aluno. Essa situação também pode ocorrer no contexto do ensino instrumental, que é baseado na memorização, de regras. E se essas regras forem esquecidas, faz com que o aluno se sinta inseguro diante das dificuldades, Então, ele não vai conseguir se desenvolver por causa das dificuldades, Diferentemente, acontece no ensino relacional, onde o aluno, sempre mediado, pelo professor, aprende esses conceitos matemáticos, como e por que a estratégia de ensino funciona. Ele não vai só memorizar, ele vai entender o motivo pelo qual chegou ali naquele resultado, todo o processo.
E o erro, ele passa a ser uma forma de aprendizado e não um motivo de fracasso, né? O processo da aprendizagem é valorizado e ele supera a avaliação final, né? A prova, que é feita na sala de aula. Próximo. A continuação do eixo 1, isso. Então, o aluno, ele tenta fazer, né? O erro deixa de ser uma punição e transforma-se em um indício pedagógico vital por meio da mediação docente. O aluno, ele tenta fazer, é uma tentativa por parte do aluno, né? Acontece o erro, né? Esse desvio, né? Daquilo que é esperado, que é o acerto, mas através da mediação docente, entendendo o motivo por trás do erro, por que isso aconteceu, é estabelecido um diálogo, uma discussão ali dos alunos para a resolução do problema, né? Culminando em a aprendizagem mais significativa e participativa, onde o erro faz parte do aprendizado. O aluno acho que se sente feliz, né? Gratificante que ele aprenda, consiga chegar, né, no resultado final, acertar. Eu tenho uma experiência com a minha filha na escola, ela tem 13 anos, né, está no ensino fundamental 2, no 8º ano. Ela sempre teve uma dificuldade com o ensino da matemática, mesmo ajudando em casa, né, com todo o processo. A professora do Fundamental 1, né, que é até o 5º ano, ajudou muito, mas mesmo assim ela tinha grandes dificuldades. A partir do 6º ano, ela teve outros professores, né? Então, acho que essa mudança também acarreta muita dificuldade. E ela tinha um professor que ela não se relacionava muito bem, assim, né? Nem ela e nem os outros alunos, eu acredito, porque ela reclamava muito todos os dias que chegava da escola do professor. Não digo que o erro é do professor, mas pode ser do sistema educacional, né? Desse modelo antigo de ensino, de aprendizagem. E ela não conseguia fazer. E ela tinha muito medo, porque ele expunha, às vezes, os alunos na sala de aula. Então, ela tinha muita vergonha, não conseguia fazer as tarefas e chegou até a não querer frequentar a escola. Foi assim, uma luta, foi muito difícil para a gente aqui em casa, né? Mas esse ano tá melhor, assim, ela não tem tido tanta dificuldade, né? Outra professora, que essa relação, né, do professor-aluno é fundamental, né, para o aprendizado. Próximo. O eixo 2, a disponibilidade cognitiva do estudante está intrinsecamente ligada à sua realidade social e econômica. O eixo 2 nos mostra como o processo de aprendizagem está conectado à realidade socioeconômica dos estudantes. A fome, os problemas familiares, o cansaço, talvez causem a impressão que há um desinteresse, né, em aprender por parte do aluno. Mas cabe ao professor, né, ouvir, acolher o aluno, reconhecendo ele como um sujeito, humanizando a prática docente. Próximo. O acolhimento das vulnerabilidades não deve resultar no rebaixamento das expectativas acadêmicas. O professor, neste momento, né, ele precisa estar sensível, é fundamental, né, o professor ter essa sensibilidade em observar, reconhecer, acolher o aluno, né, neste momento, o processo de aprendizagem, diante da dificuldade do aluno. Adaptando as formas de ensino, dando apoio quando necessário, sendo intencional na prática docente, sem deixar de lado o rigor, né, dos conceitos que é necessário para aprender a matemática. A afetividade, na verdade, ela é parte do processo, né, de matemática, mas o objetivo final sempre será o conhecimento. Os dois estão aí na balança, né, que um
tem que estar em equilíbrio, na verdade, né? O acolhimento e a garantia do conhecimento. E esse eixo 2, ele mostra, assim, com clareza que a afetividade na relação professor-aluno é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Próximo. O eixo 3. A verdadeira autoridade docente é conquistada pela coexistência simultânea entre alto rigor e alta afetividade. O autoritarismo e a autoridade são palavras diferentes. Autoritarismo mostra a imposição de regras e distanciamento dos alunos, gera medo, insegurança, né? Isso dificulta a aprendizagem do aluno na sala de aula, como eu disse, né, em relação à minha filha, que gerava medo, insegurança, às vezes o que o professor fazia na sala de aula, né? Quanto à autoridade, é conquistada através do respeito mútuo ali no dia a dia, né, nas relações de afetividade e, né, de segurança entre essa troca, né, que existe entre o professor e o aluno dentro da sala de aula, né, esse diálogo. Mas o docente, ele precisa ser claro que ser afetivo não é ser permissivo, para que o foco do ensino não se perca, que isso não atrapalhe, né, ali no momento da aprendizagem, seja deixado de lado, porque o objetivo final é sempre o conhecimento matemático. Próximo. O conhecimento matemático puro precisa ser transformado em formatos acessíveis por meio da ponte da conexão humana. Essa relação de afetividade entre professor e aluno é uma ponte para o conhecimento, como a gente já havia falado, né, anteriormente. Eles estão ligados, né, mas sempre em equilíbrio. A sala de aula passa a ser um ambiente de troca, deixa de ser hostil, né, porque muitas vezes, para muitos alunos é hostil, ele não consegue, né, fazer, então aquilo deixa a criança chateada, não consegue, né, entristecida. Transformando a aula para que ela seja interativa e mais dinâmica, despertando o interesse nos estudantes. Próximo. As considerações finais, né, do nosso trabalho. Então, essa relação afetiva entre professor e aluno é fundamental para que o ensino aconteça de forma eficaz, humanizando a prática docente, entendendo suas dificuldades e mostrando que a matemática vai além da sala de aula, né? Ela não está somente inserida na sala de aula, mas no nosso cotidiano, dia a dia, né? Em tudo aquilo que a gente faz, tem a matemática. Eu sempre disse isso para minha filha, né? A gente vai fazer uma receita de bolo, precisa da matemática. Vai ao supermercado, precisa fazer as contas ali dos valores, ou um troco que a gente, né, precisa pegar de volta. Então, a matemática, ela está inserida no nosso cotidiano, ela faz parte da nossa vida. É importante que os alunos, né, eles entendam isso, eles aprendam que a matemática é importante na vida, né, no cotidiano. E eu finalizo com a frase da Roseli, né, da narrativa, que ela fala o seguinte: a matemática foi o caminho, a relação humana, o verdadeiro destino. E o próximo slide são as nossas referências utilizadas no trabalho. Eu agradeço. Desculpa o nervosismo. Bom, Roseli, Ana, parabéns pela apresentação, foi muito bom ouvir vocês, ficou muito gostoso, a fluidez ficou muito boa, né? Vocês conseguiram ir bem além da prévia que vocês tinham me apresentado, achei que ficou maravilhoso, assim, parabéns, tá? E aí, então, a gente vai passar agora para outras duas maravilhosas, né? Duas maravilhosas acabaram de falar, agora duas maravilhosas vão falar também, que é a Isis e a Luciana. Aí, eu queria ver qual de vocês duas gostaria de começar a arguição. Posso ter.
Tá, não, beleza, então perfeito. Aí, Lu, se tiver alguma coisa por exemplo, aí você falou alguma coisa que você acha que pode complementar, eu acho que você pode fazer intervenção. Apesar que eu acho que vocês não vão sobrepor muita coisa na arguição, porque vocês vão ter focos diferentes, eu acho, tá, gente? Eu acho. Mas eu preciso. A arguição a gente não grava, deixa eu só parar a gravação. Aí eu falo da sessão da banca. Ana Carolina, Roseli, depois de muito conversarmos, nossa deliberação foi intensa, envolveu até participação externa. Pra vocês terem uma ideia, o negócio foi punk, essa deliberação foi punk. A gente decidiu por aprovar vocês. Parabéns. Então, vocês estão praticamente pedagogas, né? E aí, para registrar esse momento, vamos fazer uma foto, que depois eu encaminho também para vocês, tá? Então, sorriam. Quando eu vou falar 1, 2, 3, quando eu falar 3, eu vou bater a foto aqui. Só um minutinho. 1, 2, 3, já. Perfeito. Então, meninas, parabéns. Foi muito bom esse processo todo. Aí agora, vocês vão precisar fazer o seguinte, eu vou depois subir eu vou colocar o vídeo da aula de vocês no YouTube, para que outras pessoas tenham acesso aos trabalhos, né? Vou compartilhar no grupo do WhatsApp para os colegas verem também a prestação de vocês e começarem a se acalmar, né? Para mostrar que precisa ser tranquilo. E vocês precisam subir a versão final lá para o Moodle, tá? Porque é uma condição, certo? Mas aí eu vou orientando vocês depois, certo? Muito obrigado pela oportunidade de orientar. Isis, Lu, muito obrigado pela oportunidade de ouvir vocês nessa situação, né? Já ouvi vocês bastante nas disciplinas, a Isis fez mais uma disciplina comigo na pós, mas é legal também ter essa experiência e eu espero contar com vocês em outras oportunidades, que eu acho que a parceria vale muito a pena, certo? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa antes da gente encerrar. Só parabenizar as meninas. Parabéns, pedagogas. Sucesso na carreira sempre de vocês. Beijão, viu? Obrigada. E agora sim, pedagogas, né? Parabéns, pessoal. Muitíssimo obrigada. Gratidão a vocês. Muito obrigada, agradeço vocês todos. Boas comemorações, meninas. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus, mas tá difícil. Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, gostaria muito de agradecer o aceite tanto da Lu quanto da Isis de ter aceitado participar dessa banca. Fiquei muito feliz mesmo, porque foram os nomes que eu pensei, considerando a natureza desse trabalho de conclusão de curso. Foi assim, na hora que foi para definir a banca, eu falei assim, eu falei para as meninas assim, tem 2 alunas minhas da pós, que estão no doutorado, que a escolha vai ser certeira. Tomara que elas possam. Uma que trabalha com narrativa, tudo bem que não é com questão de matemática, mas trabalha com narrativa, que é a questão do método, e uma professora de matemática que, para mim, é um espelho da Roseli, que é a professora de matemática que trouxe a narrativa, né? Aí a Ana aceitou nesse desafio de trabalhar num TCC sobre questões de ensino de matemática, né? Conversando, porque só para contar um pouquinho o processo rapidinho,
Na pedagogia, os alunos eles definem um professor, né, para ser orientador, mas não necessariamente o professor que eles definem vai ser efetivamente orientador. Depende de quantos alunos o professor tem, depende também de um ajuste lá da coordenação que eu nunca entendi direito, mas no caso, a Ana tinha uma proposta e a Roseli tinha outra. Isso. Era de metodologias, né, Ana? Era uma coisa que você tinha pensado, uma coisa de metodologias, não era? Eu tô doido. Para mim ficou tão lá para o passado. Era sobre alfabetização com uma amiga, né? Que ela faz o PID com a Beatriz, mas acabou não dando. Não. Gente, ó, vai ter companhia, tá? Que bom que a gente conseguiu se unir para poder ter esse trabalho que ficou belíssimo, né? Então, eu vou passar a palavra para vocês. Vocês têm entre 15 a 25 minutos para apresentar o trabalho. Depois, a banca tem de 10 a 15 minutos, cada uma das meninas, né? Mas vocês podem ficar à vontade de fazer contribuições no meio, tá? Não tem problema. Às vezes, a Isis está falando alguma coisa, e aí a Luciana fala, não, é interessante, e vice-versa. Aí fica bem à vontade, do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Então, eu vou passar a palavra para as meninas. Vocês vão me falando o próximo, tá? Para poder passar, que é eu projetando aqui já. Então, fiquem à vontade. Boa noite, vou me apresentar primeiramente, né? Eu sou Ana Carolina, tenho 40 anos, sou funcionária pública em Serrana há 15 anos, trabalho na unidade de educação infantil, né? Com crianças pequenas. Passo para a Roseli. Boa noite a todos. Eu sou a Roseli, uma professora recém-aposentada da rede pública. Eu trabalhei por 32 anos na escola pública. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca a disponibilidade de vocês em fazer parte deste momento nosso. Ao nosso orientador, o professor Dr. Luiz Gustavo, eu queria, assim, agradecer imensamente por nos acolher tanto, por disponibilizar o seu tempo para nos orientar, pela sua dedicação com a ciência. Seus ensinamentos tornaram essa caminhada de escrita do TCC muito mais prazerosa, muito mais segura, muito mais confiante. Nossa gratidão. Queria agradecer a Ana Carolina por ter topado escrever junto comigo, ter fugido um pouquinho do que ela tinha planejado, mas dizer que foi muito bom compartilhar os nossos conhecimentos, nós aprendemos muito, a gente se ajudou e eu tenho certeza que o trabalho será aprovado com todas as honras, tá bom? Nós duas somos estudantes do curso de Pedagogia da UFTM e nós teremos a satisfação hoje de apresentar o nosso trabalho para a banca. O nosso trabalho tem o tema A relação professor-aluno no ensino da matemática, perspectivas a partir de uma narrativa autobiográfica nos anos iniciais. Próximo. O ensino histórico da matemática, frequentemente, ele prioriza a memorização mecânica, gerando medo e exclusão. Nós sabemos que, historicamente, a matemática é muito ensinada por memorização, regras e repetição. E nós sabemos que isso fica muito distante da realidade do nosso aluno. Isso acaba gerando dificuldades, medo, insegurança, e muitos deles ficam excluídos em relação à matemática. Durante a minha trajetória como professora, por 32 anos, eu vivi situações muito diferentes em relação aos meus alunos. E eu percebi que, quando eu me aproximei, quando eu consegui dialogar com eles, o ensino da matemática se tornou mais fácil, tanto para mim
quanto para eles. Partindo dessa realidade, surgiu o problema da nossa pesquisa. Como a relação professor-aluno descrita em uma narrativa autobiográfica sobre 32 anos de docência contribui para a compreensão das práticas pedagógicas nos anos iniciais? Essa pergunta, ela é muito importante, não só porque a gente está falando em ensinar matemática, mas por a gente compreender que o professor se relaciona com o aluno, acolhe as dificuldades, trabalha o erro como um processo de construção da aprendizagem e cria condição para que a criança seja a protagonista do aprendizado dela. Apresentando essa necessidade, especialmente nos anos iniciais, que é onde a criança começa a desenvolver raciocínio e sistematizar a sua participação na construção do seu conhecimento, um conhecimento que tenha significado para ela. Por isso, a gente considerou importante o ensino da matemática, que vai muito além de uma memorização e repetição. É necessário que os alunos construam a matemática com conhecimento. Próximo. A nossa pesquisa, ela investiga as implicações pedagógicas da relação afetiva e didática no desenvolvimento matemático infantil. O objetivo geral da nossa pesquisa é analisar a relação aluno-professor por meio da narrativa autobiográfica de uma professora de matemática, que sou eu. Essa escolha está diretamente relacionada à minha trajetória e às experiências que eu vivenciei em sala de aula. Ela permite olhar as experiências não como recordação, como lembrança, mas como uma possibilidade de reflexão sobre a prática pedagógica. O nosso foco investigativo está em compreender como o diálogo, a escuta, a afetividade, a mediação influenciam práticas mais contextualizadas. Através do diálogo, de afeto e de uma mediação do erro de maneira estimulante, fortalecendo que o erro faz parte do processo de construção, vai encorajar o aluno, vai fazer com que ele possa participar ativamente. Essa pesquisa nossa se justifica porque esse trabalho busca mostrar a dimensão humana, que a dimensão humana e o conhecimento matemático não podem se separar. Pelo contrário, quando eles caminham juntos, vai possibilitar uma aprendizagem muito mais significativa e próxima da realidade do aluno. Próximo. A fundamentação teórica entrelaça a mediação sociocultural e a dialogicidade e a compreensão matemática. A interação social e a mediação, para o Vygotsky, defende que a aprendizagem e o desenvolvimento das funções psicológicas ocorrem primordialmente nas trocas sociais, cabendo ao professor mediar essa troca. Para o Paulo Freire, a dialogicidade e a escuta enfatizam uma postura ética e dialógica na educação, em que o respeito à bagagem que o aluno traz seja escutada, que seja colocada em prática e vivenciada, transformando essa relação de ensino-aprendizagem horizontal entre os sujeitos. Os dois vão ter voz ativa, tanto o professor quanto o aluno. A compreensão relacional para o Scamp é uma oposição a uma aprendizagem, é uma crítica a uma aprendizagem de repetição de regras, de técnicas. Ele propõe que o foco seja uma conexão conceitual profunda
no ensino da matemática. E os saberes docentes para Schumann e Tardif destaca que o domínio da disciplina não é suficiente. É necessário que os saberes da prática e experiência sejam transformados em saber, transformem o saber acadêmico num saber ensinável, que o aluno possa construir o conhecimento. Próximo. A narrativa autobiográfica, ela vai atuar como um microscópio qualitativo sobre os 32 anos de experiência escolar. Nosso material empírico, nossos dados, estão numa narrativa reflexiva da minha trajetória de 32 anos na escola pública. Vai servir como conhecimento vivenciado. A nossa abordagem, o nosso método é uma pesquisa qualitativa, descritiva e interpretativa. Ela vai fazer a ponte entre a vivência pessoal e a fundamentação acadêmica, citando alguns autores de referência na formação docente e narrativas, Novoa e Bragança. E a estrutura analítica, que é o rigor, a organização da leitura interpretativa em 3 eixos-chave: confiança, escuta e rigor. Próximo. E para fechar a minha parte, nós pegamos uma parte do meu relato, da minha narrativa. O relato em primeira pessoa revela que o ensino de fórmulas matemáticas é antecedido pelo ensino de confiança. Nesse trecho, a gente destaca 3 pontos. Que a matéria sempre foram as pessoas. Então, a gente desloca o foco exclusivo do conteúdo para o sujeito da aprendizagem, que é o aluno. O trecho que eu digo que precisava ensinar confiança é uma intervenção afetiva, é um pré-requisito para que o aluno se disponha a aprender. E muito importante quebrar o rótulo que os nossos alunos chegam, desconstruir esse trauma que eles têm de que a matemática é para poucos ou que a matemática só alguns vão aprender. Passo a palavra para a Ana. Bom, nós fizemos uma leitura interpretativa do relato da Roseli, que gerou 3 eixos fundamentais de análise da prática docente. O eixo 1, a construção da confiança e a superação do medo da matemática, foco cognitivo e efetivo do erro. Eixo 2, o diálogo, a escuta e o reconhecimento das realidades dos estudantes, foco nas condições sociais e vulnerabilidade. E o eixo 3, a articulação entre rigor, afetividade e mediação pedagógica, foco na autoridade e intencionalidade didática. Próximo. Bom, agora vou discorrer, sobre cada um desses temas, desses eixos. O eixo 1, rótulo, não sou bom em matemática, é desconstruído pela transição da memorização mecânica para a compreensão relacional. Nesse primeiro eixo, a frase descrita, da narrativa, não sou bom em matemática, cria um rótulo no aluno, que já inicia os estudos acreditando que não tem capacidade de aprender. Eu acredito que seja uma questão cultural, talvez familiar ali, que os pais já falam que a matemática é difícil, que a criança não vai conseguir aprender. Então, acho que isso fica já na mente do aluno ali, no início, logo no início, no primeiro ano do fundamental, dificultando a aprendizagem já do aluno. Essa situação também pode ocorrer no contexto do ensino instrumental, que é baseado na memorização, de regras, e se essas regras forem esquecidas, faz com que o aluno se sinta inseguro diante das dificuldades, Então, ele não vai conseguir se desenvolver por causa das dificuldades,
Diferentemente, acontece no ensino relacional, onde o aluno, sempre mediado, né, pelo professor, aprende esses conceitos matemáticos, como e por que a estratégia de ensino funciona. Ele não vai só memorizar, ele vai entender o motivo pelo qual chegou ali naquele resultado, né? Todo o processo. E o erro, ele passa a ser uma forma de aprendizado e não um motivo de fracasso, né? O processo da aprendizagem é valorizado e ele supera a avaliação final, né? A prova, que é feita na sala de aula. Próximo. A continuação do eixo 1. Isso. Então, o aluno, ele tenta fazer, né? O erro deixa de ser uma punição e transforma-se em um indício pedagógico vital por meio da mediação docente. O aluno, ele tenta fazer, é uma tentativa por parte do aluno, né? Acontece o erro, né? Esse desvio, né? Daquilo que é esperado, que é o acerto, mas através da mediação docente, entendendo o motivo por trás do erro, por que isso aconteceu, é estabelecido um diálogo, uma discussão ali dos alunos para a resolução do problema, né? Culminando em a aprendizagem mais significativa e participativa, onde o erro faz parte do aprendizado. O aluno acho que se sente feliz, né? É gratificante que ele aprenda, consiga chegar, né, no resultado final, acertar. Eu tenho uma experiência com a minha filha na escola, ela tem 13 anos, né, está no ensino fundamental 2, no 8º ano. Ela sempre teve uma dificuldade com o ensino da matemática, mesmo ajudando em casa, né, com todo o processo. A professora do Fundamental 1, né, que é até o 5º ano, ajudou muito, mas mesmo assim ela tinha grandes dificuldades. A partir do 6º ano, ela teve outros professores, né? Então, acho que essa mudança também acarreta muita dificuldade. E ela tinha um professor que ela não se relacionava muito bem, assim, né? Nem ela e nem os outros alunos, eu acredito, porque ela reclamava muito todos os dias que chegava da escola do professor. Não digo que o erro é do professor, mas pode ser do sistema educacional, né? Desse modelo antigo de ensino, de aprendizagem. E ela não conseguia fazer. E ela tinha muito medo, porque ele expunha, às vezes, os alunos na sala de aula. Então, ela tinha muita vergonha, não conseguia fazer as tarefas e chegou até a não querer frequentar a escola. Foi, assim, uma luta, foi muito difícil para a gente aqui em casa, né? Mas esse ano tá melhor, assim, ela não tem tido tanta dificuldade, né? Outra professora, que essa relação, né, do professor-aluno é fundamental, né, para o aprendizado. Próximo. O eixo 2, a disponibilidade cognitiva do estudante está intrinsecamente ligada à sua realidade social e econômica. O eixo 2 nos mostra como o processo de aprendizagem está conectado à realidade socioeconômica dos estudantes. A fome, os problemas familiares, o cansaço, talvez causem a impressão que há um desinteresse, né, em aprender por parte do aluno. Mas cabe ao professor, né, ouvir, acolher o aluno, reconhecendo ele como sujeito, humanizando a prática docente. Próximo. O acolhimento das vulnerabilidades não deve resultar no rebaixamento das expectativas acadêmicas. O professor, neste momento, né, ele precisa estar sensível, é fundamental, né, o professor ter essa sensibilidade em observar, reconhecer, acolher o aluno, né, neste momento, o processo de aprendizagem, diante da dificuldade do aluno.
adaptando as formas de ensino, dando apoio quando necessário, sendo intencional na prática docente, sem deixar de lado o rigor, né, dos conceitos que é necessário para aprender a matemática. A afetividade, na verdade, ela é parte do processo, né, de matemática, mas o objetivo final sempre será o conhecimento. Os dois estão aí na balança, né, que um não tem que estar em equilíbrio, na verdade, né, o acolhimento e a garantia do conhecimento. E esse eixo 2, ele mostra, assim, com clareza que a afetividade na relação professor-aluno é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Próximo. O eixo 3. A verdadeira autoridade docente é conquistada pela coexistência simultânea entre alto rigor e alta afetividade. O autoritarismo e a autoridade são palavras diferentes. Autoritarismo mostra a imposição de regras e distanciamento dos alunos, gera medo, insegurança, né? Isso dificulta a aprendizagem do aluno na sala de aula, como eu disse, né, em relação à minha filha, que gerava medo, insegurança, às vezes o que o professor fazia na sala de aula, né? Quanto à autoridade, é conquistada através do respeito mútuo ali no dia a dia, né, nas relações de afetividade e, né, de segurança entre essa troca, né, que existe entre o professor e o aluno dentro da sala de aula, né, esse diálogo. Mas o docente, ele precisa ser claro que ser afetivo não é ser permissivo, para que o foco do ensino não se perca, que isso não atrapalhe, né, ali no momento da aprendizagem, seja deixado de lado, porque o objetivo final é sempre o conhecimento matemático. Próximo. O conhecimento matemático puro precisa ser transformado em formatos acessíveis por meio da ponte da conexão humana. Essa relação de afetividade entre professor e aluno é uma ponte para o conhecimento, como a gente já havia falado, né, anteriormente. Eles estão ligados, né, mas sempre em equilíbrio. A sala de aula passa a ser um ambiente de troca, deixa de ser hostil, né, porque muitas vezes, para muitos alunos é hostil, ele não consegue, né, fazer, então aquilo deixa a criança chateada, não consegue, né, entristecida. Transformando a aula para que ela seja interativa e mais dinâmica, despertando o interesse nos estudantes. Próximo. As considerações finais, né, do nosso trabalho. Então, essa relação afetiva entre professor e aluno é fundamental para que o ensino aconteça de forma eficaz, humanizando a prática docente, entendendo suas dificuldades e mostrando que a matemática vai além da sala de aula, né? Ela não está somente inserida na sala de aula, mas no nosso cotidiano, dia a dia, né? Em tudo aquilo que a gente faz, tem a matemática. Eu sempre disse isso para minha filha, né? A gente vai fazer uma receita de bolo, precisa da matemática. Vai ao supermercado, precisa fazer as contas ali dos valores, ou um troco que a gente, né, precisa pegar de volta. Então, a matemática, ela está inserida no nosso cotidiano, ela faz parte da nossa vida. É importante que os alunos, né, eles entendam isso, eles aprendam que a matemática é importante na vida, né, no cotidiano. E eu finalizo com a frase da Roseli, né, da narrativa, que ela fala o seguinte: a matemática foi o caminho, a relação humana, o verdadeiro destino. E o próximo slide são as nossas referências utilizadas no trabalho. Eu agradeço. Desculpa o nervosismo. Bom, Roseli, Ana, parabéns pela apresentação, foi muito bom ouvir vocês, ficou muito
Muito gostoso, a fluidez ficou muito boa, né? Vocês conseguiram ir bem além da prévia que vocês tinham me apresentado, eu achei que ficou maravilhoso, assim, parabéns, tá? E aí, então, a gente vai passar agora para outras duas maravilhosas, né? Duas maravilhosas acabaram de falar, agora duas maravilhosas vão falar também, que é a Isis e a Luciana. Aí, eu queria ver qual de vocês duas gostaria de começar a arguição. Posso ser? Tá, não, beleza, então perfeito. Aí, Lu, se tiver alguma coisa por exemplo, aí você falou alguma coisa que você acha que pode complementar, eu acho que você pode fazer intervenção. Apesar que eu acho que vocês não vão sobrepor muita coisa na arguição, porque vocês vão ter focos diferentes, eu acho, tá, gente? Eu acho. Mas eu preciso. A arguição a gente não grava, deixa eu só parar a gravação. Aí eu